Oi, gente, meu nome é Maria Eduarda e esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando aqui no canal. Bem-vindo! Bom, eu estou aqui basicamente por obediência e eu não sei o que eu vou falar nesse vídeo, mas eu sei que eu preciso falar algo. E algo que o Senhor tem falado muito comigo esses dias é sobre o medo. O medo é diferente do temor a Deus. O medo, ele vai fazer você querer parar. O medo, ele vai fazer você querer desistir. O medo, ele vai te afrontar. E como que a gente vence o medo? O medo a gente vence prosseguindo. O medo você não se vence olhando para ele. O medo você se vence avançando. E sabe o que eu me lembro? Eu me lembro de Neemias. Neemias, ele estava em uma grande obra, né, que Deus tinha chamado ele. E veio Tobias, né, e falar: Neemias, o que você está fazendo? Conta pra gente, vem mostrar pra gente. Enviou uma carta para ele. E Neemias, ele tinha algumas opções. Ou ele parava para falar o que estava fazendo, e aquilo poderia ser uma emboscada para eles pegarem Neemias. Ou ele continuava a fazer o que ele já estava fazendo, a prosseguir na obra que ele já estava cumprindo, que Deus tinha chamado ele. E ele estava em uma grande obra. Então, ele não poderia parar porque ele estava em uma grande obra. E o que acontece conosco? Muitas vezes, quando nós somos afrontados, ou quando passamos por algum momento de luta, de guerra, de tribulação, nós somos tentados a dar explicações. Quer saber? Eu vou dar explicações para Tobias, porque ele precisa... Não, eu consigo fazer. Não, eu posso fazer. Mas não é tempo de dar explicações, é tempo de viver. É tempo de fazer, é tempo de avançar. E o medo você não vence. O medo você não vence explicando. O medo você vence avançando. E isso é algo que Deus tem falado muito ao meu coração. Se você tá aí e você tá com medo de avançar no propósito que Deus te chamou, seja ministrando, seja gravando conteúdo para a internet, seja levando a palavra, evangelizando na rua, seja na sua casa, cuidando dos seus filhos. Se Deus tem um propósito para você, não pare para poder dar argumentos para Tobias. Não pare para dar argumentos para o inimigo. Porque o inimigo, ele vai ficar rondando, ele vai querer entender, ele vai tentar achar o seu ponto fraco. E quando nós damos ouvidos para o inimigo, ele vem. E o que ele faz? Ele pode atrapalhar uma obra. E a obra que Deus te confiou é muito maior. Então, se o inimigo, ele tem te afrontado, ele tem feito você querer desistir, ele tem feito perguntas para você: o que você está fazendo? Mas por que você está aí cantando? Por que você está aí ministrando? Você não devia estar fazendo outra coisa? Se o inimigo tem feito isso com você, não faça nada. Prossiga. Avance. Se lembre da identidade que Deus te deu, porque isso é o que importa. A identidade que Deus colocou em nós para avançar, para prosseguir durante o propósito, é muito mais importante. Então, não tenha medo, seja forte, seja corajoso, seja corajosa, vá até o final, prossiga. Talvez hoje a sua dificuldade tenha sido financeira, talvez a sua dificuldade tenha sido amorosa, tem algo que o Senhor precisa curar em você, mas não pare por nada. Não pare. Continue, avance. Se Deus colocou um propósito dentro do seu coração, vá até o final. Não importa com o que as pessoas vão dizer, não importa se elas te acham pequena, porque às vezes o inimigo, ele vai tentar dizer que nós somos pequenos, que nós não conseguimos, igual Davi e Golias. Mas o seu Deus é maior do que qualquer coisa. Então essa é a palavra de hoje. Seja forte e corajosa. Não tema e não desanime. Prossiga ao alvo. Eu lembrei de quando Deus me mandou me mudar de cidade. Foi bem desafiador, eu vou confessar para vocês. Eu estava em casa, simplesmente,
E em julho do ano passado, eu tive um sonho que eu estava indo para São Paulo dentro de um avião. E uma pessoa disse assim, não, a gente não vai mais pra cá, a gente vai pra cá. E apontou pra direita e falou o nome Camboriú. E aí como assim? Eu nunca tinha ouvido falar de Balneário Camboriú. E aí eu pesquisei e vi mato e água. Se eu ouvi falar, gente, eu não lembro. Eu pesquisei e vi mato e água, literalmente. E aí passou um mês depois, dia 27 de agosto, eu acordei um dia simplesmente e Deus falou assim, você vai se mudar. Você vai se mudar. E eu, não, certeza que é para os Estados Unidos. Eu estudei inglês até hoje. É para lá que o Senhor falou que vai me levar. E aí eu lembrei do sonho. Falei, opa. Aí eu comecei a pesquisar sobre Balneário Camboriú. Só que no mesmo momento eu fui fazer ali meu devocional, orando. E aí o Senhor me levou a um livro que eu estava lendo do Benny Hinn, Bem-vindo Espírito Santo. E esse livro, ele fala sobre quando da história de Benny Hinn. E Benny Hinn, ele morava com a família dele em Israel. E Deus literalmente mandou eles se mudarem pra... Ele morava... Tá, desculpa, eu me distraí. Benny Hinn... Meu Deus do céu. Benny Hinn morava em Israel com a sua família. Eles se mudaram para o Canadá. E falava assim na página, nós morávamos em um lugar quente e ensolarado, Israel, e nos mudamos para o Canadá, um lugar frio, que uma nova cultura, mas foi onde eu conheci Jesus verdadeiramente. Na mesma hora, uau. E o sul, Balneário não é tão frio, mas aqui o sul é conhecido por ser mais frio, sabe? E na mesma semana, eu disse que nunca iria pro sul. Porque eu não gosto de frio. Eu não gostava, gente, tô aprendendo, tá? Mas então, e aí, eu levantei. E aí, meu Deus, e agora? E agora? E aí eu vi, gente, eu fechei os olhos e eu vi como se fosse a visão de um barco preto. E nesse barco... Vi assim, um barco preto. E aí eu fui pesquisar onde no Brasil mais tinha embarcações. Apareceu aqui do lado uma cidade chamada Itajaí. No Brasil! E aí eu, uau. E aí o Senhor falou, filha, você vai se mudar com 2 palavras, música e nações. E eu, tá. E, gente, tá, eu pensei, vou me organizar agora no mês de agosto. E quem sabe em outubro eu me mude pra lá, financeiramente. O que aconteceu? Passou menos de uma semana, no dia 30 de setembro. À noite eu tô lá e aparece a live de uma igreja, que é a igreja que eu congrego hoje, que é a Reino. E o Senhor fala, clica na live. Eu clico na live e o pastor tá lá. Não sei o que do barco, volta pro barco, é o barco que é o seu lugar, é o barco. E eu, como assim? Fiquei até o final. Resumindo, fiquei até o final da live. Ia ter uma conferência que chamava 2055 Conference, que seria 30 anos acelerados que a igreja estaria vivendo nesse tempo. E que o Thales Roberto iria estar nessa conferência. E uma semana anterior em Minas, eu estava no show do Thales Roberto e eu senti que algo ia mudar na minha vida no show do Thales Roberto e eu não sabia explicar o que era. E aí o que aconteceu? Fui dormir. Acordei de madrugada com meu celular sozinho tocando aquela música. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Gente, eu levantei, me ajoelhei e comecei a chorar. Eu comecei a chorar, falei, tá bom, Senhor, eu já entendi, o Senhor quer que eu me mude. E aí eu vou te obedecer. E aí eu abri simplesmente Jeremias 1 e estava escrito, Jeremias, eu te chamei como profeta às nações. Jeremias, eu estou te chamando agora. E Jeremias fala, Deus, mas eu não passo de uma criança, quem vai me ouvir? E, gente, quando eu me mudei pra cá, pra Balneário, eu tinha 19 anos. E eu morava sozinha desde os 18. Então, eu sempre estou em lugares que tem pessoas mais velhas e que, coincidentemente, eu sou mais nova. E aí, Jeremias fala, não, mas eu não passo de uma criança, quem vai me ouvir? E aí Deus fala assim, não diga isso, Jeremias, porque eu te usarei para constituir sobre reinos e nações. Aonde eu te mandar ir, você vai, e o que eu te mandar dizer, você vai dizer. Gente, imagina o quanto Jeremias era tão novo. Imagina os medos que ele teve. Imagina as inseguranças que ele teve. Mas mesmo assim, Deus chamou Jeremias. Deus chamou ele para aquele tempo.
Então eu acredito que para mim e para você não é tempo de nós termos medo, é tempo de nós avançarmos. E o que aconteceu naquele dia? No próximo dia, dia 1º de setembro, Deus falou assim: faça a mala, se você vai hoje. Eu fiz a minha mala, meio-dia. Quando foi 11 horas, comprei a passagem e estava vindo para cá para ficar 7 dias. Cheguei aqui, Deus mandou eu ficar de vez. Então, gente, eu tinha R$900 de dinheiro. Na verdade, R$400 de dinheiro, R$900 de crédito para ficar 7 dias. E até hoje o Senhor tem sido fiel. Ele tem provido. Não vou dizer que é fácil, porque passei perrengues. Mas o Senhor tem provido. E mais vale obedecer do que ter toda a estabilidade do mundo. Talvez hoje agora você não tenha estabilidade financeira. Talvez hoje agora você não tenha estabilidade tão boa emocional. Mas se Deus está te chamando para fazer algo, vai até o final. Não tenha medo de te faltar. Porque se você não fizer, você vai ficar no mesmo lugar. Então, o que vai mudar se você se arriscar? Porque, gente, quando eu me mudei para cá, eu pensei, não, tudo bem. Se o Senhor quiser, Ele vai me mandar de volta. E até então, Ele tem mandado eu prosseguir. Então, prossiga no que o Senhor já te chamou. Não tenha medo. Eu sei que é fácil falar. Quando, às vezes, está faltando a comida. Quando, às vezes, está faltando amizades, família. Eu sei que é fácil dizer. Mas prossiga. Continua. Não desista. Vai até o final. Porque vai valer a pena. Milhares de pessoas vão ser alcançadas através de você. E lá na frente você vai se regozijar com os testemunhos que Deus vai trazer para você. É isso. Deus abençoa. Essa é a palavra para você hoje.